Olá, este é o Senado Notícias Especial. Hoje nós vamos conversar com a senadora eleita pelo Tocantins, professora Dorinha. Deputada federal por 13 mandatos consecutivos, é formada em Pedagogia e mestre em Educação. Foi eleita para o Senado com quase 400 mil votos. Olá, professora, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Olá, é um prazer estar aqui e, lógico, sempre bom conversar sobre o trabalho. Senadora, uma das suas principais bandeiras sempre foi a educação quando a senhora estava na Câmara dos Deputados. Vai continuar aqui no Senado? Olha, a educação, eu fui secretária de Educação do meu estado, a minha formação é na área da educação, professora da universidade, desde a educação básica também, então continua sendo educação e, logicamente, o meu mandato como deputada, eu atuei em muitas frentes de trabalho, a questão da mulher, da combate à violência, trabalho, processos de inclusão, saúde, economia, seguridade. Então, tem muita coisa. Quais são os maiores desafios que a senhora vê agora nessa área da educação? Para esse novo governo, para tudo que está acontecendo? O Brasil tem um enorme desafio de melhorar a qualidade da educação. A pandemia trouxe uma realidade que mostrou a nossa enorme desigualdade. Os relatórios internacionais colocam o Brasil com um resultado muito longe do que nós queremos. Os números em relação às crianças alfabetizadas, o percentual de crianças é muito baixo no Brasil, já era, e foi a área mais afetada na pandemia. O mundo inteiro tem esse desafio, mas o nosso era maior porque a gente já tinha resultados ruins de educação. A necessidade de ampliar o ensino técnico e tecnológico, a formação profissional, a preparação para o mundo do trabalho, né? Os jovens que nem estão no ensino médio, nem trabalham, porque a falta de perspectiva nesse sentido. Então, o maior desafio para nós nesse ano de 2023 é colocar a educação como um centro, entendendo que o investimento na educação, e isso eu vivi muito na campanha, só a educação, as pesquisas internacionais e nacionais mostram que o recurso investido na educação, ele produz, ele tem um resultado imediato na empregabilidade, na geração de desenvolvimento econômico. Então, a minha expectativa é que a gente consiga dar essa centralidade para a educação, da creche até a universidade, investimento em pesquisa. O Brasil tem pesquisadores de ponta, pesquisadores que são referências mundiais. Eu tenho uma esperança muito grande. Em relação aos investimentos em educação, a senhora acha que faltam investimentos? Como é que estão os investimentos para essa área? Olha, eu fui relatora do Fundeb, né? E o Fundeb trouxe para a Constituição uma segurança no investimento e uma previsão de crescimento até 2026 do recurso da União. Um dos pontos que nós enfrentamos muito no debate com a área econômica era o discurso de que o Brasil já investe muito em educação, que nós só temos um problema de qualidade do gasto, de gestão do gasto. Isso não é verdade. O salário do professor no Brasil é um salário baixo. Vamos imaginar que em muitos estados, ou na grande maioria, o professor se aposenta depois dos seus 25, 30 anos de trabalho com R$5.000 de salário. Muitas vezes com mestrado e doutorado. Então, as escolas públicas, muitas escolas que não têm saneamento, é um percentual mais de 50% de escolas com problema de saneamento, de água. Então, um país que tem essa realidade não pode achar que está investindo o suficiente em educação. Agora, da minha parte, eu defendo que no formato que nós colocamos no Fundeb, que parte do recurso seja para melhorar essa equidade, a qualidade da estrutura e do investimento, mas também o desafio da qualidade. Um pai não pode entregar uma criança para a escola, para o sistema educacional, com 4 anos de idade, no período obrigatório, e essa criança sair no 9º ano sem saber ler e escrever, com resultados muito abaixo do que ele deveria saber naquela série, terminar o ensino médio sem saber ler e escrever corretamente, sem conhecimentos adequados na língua portuguesa, na matemática. Então, acho que são 2 caminhos. Mais investimento, maior investimento, ampliar a permanência, porque o Brasil é um dos poucos países que tem essa questão das crianças ficarem 4 horas na escola. Praticamente o mundo inteiro é tempo de permanência, que nós chamamos aqui de tempo integral, que é o correto. Então,
Eu defendo que a gente melhore o investimento, melhore a formação dos professores, para que os melhores continuem atuando na educação e não terminem saindo para buscar outras carreiras. E qualidade do gasto e aumentar o gasto, e o país tem que assumir prioridades. Muitos países do mundo fizeram isso, escolheram, tornaram a educação como uma prioridade. Significa que por alguns anos precisa ter mais investimento, porque é um país desigual, em que você tem cidades em que o custo aluno seria em torno de R$20 mil disponíveis por ano, e outros, você pega a cidade do Maranhão, da Bahia, do meu estado, que o disponível seria em torno de R$2 mil por ano, para tudo. Um país que paga merenda escolar com 36 centavos. Você não compra nem um pãozinho, eu acho que não tem... existem situações que o Brasil precisa dizer, não, de verdade, não é só discurso de palanque ou de campanha, a educação tem que ser prioridade, porque aí eu melhoro a formação das pessoas, eu dou oportunidade de ocupação no mundo do trabalho, a qualidade da saúde tem a ver com o nível de escolaridade e formação da comunidade, o meio ambiente, que é a nossa compreensão que o cuidado com o meio ambiente e o tratamento e o retorno econômico que um país que investe no meio ambiente, o quanto isso significa para aquele país ter desenvolvimento econômico e oportunidades na perspectiva mundial, né? Claro, o desenvolvimento do país como um todo, né? Como um todo. A senhora foi autora do projeto do Sistema Nacional de Educação. Poderia me explicar mais ou menos os impactos desse projeto na sociedade? Então, é muito importante, porque se fosse para eu colocar uma área que, como prioridade, uma matéria legislativa, eu colocaria o Sistema Nacional de Educação. Para as pessoas compreenderem, nós temos um dos sistemas, ou o sistema de referência, que é o SUS, como mostrou o quanto foi importante no enfrentamento da pandemia e na garantia da saúde pública. O SUS precisa ser aprimorado, precisa melhorar o fluxo da atenção básica, atenção especializada, a necessidade de condições de funcionamento, mas o Sistema Nacional de Educação é o SUS da educação. É onde está assegurado como é que o sistema deve funcionar, o que é responsabilidade dos municípios, cuidado da criança, da educação infantil, o que o município tem que fazer, como é que uma criança que estuda hoje numa escola municipal, amanhã vai para uma escola estadual, que garantia ela tem de que ela vem num processo de formação, que ela vai dar continuidade, você não tem uma escola que trabalha com ciclo e outra com seriação. Como é que o dinheiro que nós estamos falando, que é tão importante, que é do contribuinte, como é que esse dinheiro vai ser utilizado, como é que uma escola tem, e eu vou falar da minha cidade, Palmas, tem muitas escolas com piscina, com refeitório, com uma grande estrutura, e ao mesmo tempo, no mesmo estado, você tem escola que não tem sala de aula decente. Então, esse sistema, ele dá essa estrutura de funcionamento, a estrutura democrática, e ele organiza uma área que é tão importante para nós e que tem uma superposição de papéis. Você tem um estado que oferece do 6º ao 9º no ensino fundamental e no mesmo estado o município também faz essa oferta e às vezes concorrem, disputam alunos. Então nós temos o SUAS, que é na área social, que é o sistema também unificado, tem o SUS na área da saúde e nós precisamos ter o sistema da educação, em que o sistema tenha clareza de quais são as metas, qual a responsabilidade do município, da União, onde naquelas localidades em que o município precisa de ajuda, quem ajuda? O Estado? Qual é o papel do Estado apoiando seus municípios? Eu sempre coloco que os alunos não têm carimbo na testa para dizer, não, agora eu sou do município e naquela escola municipal eu tenho um café quando a criança chega, eu tenho lanche, eu tenho almoço, ele já sai no final da tarde com uma refeição feita. Em outros lugares eles ficam com os recursos da merenda escolar dos centavos. O cidadão brasileiro ele precisa ter essa organização de garantia de qualidade da oferta da educação e de padrão de atendimento. E o SUS faz isso, né? Ele organizou, vem sendo aprimorado e a nossa expectativa é que o Sistema Nacional de Educação ele ajude a organizar num país federativo e enorme como o nosso.
Eu vou pegar esse gancho que a senhora falou agora do SUS. A senhora também tem uma das bandeiras mais defendidas, que é a da saúde, né? Quais os desafios que a senhora vê agora, depois de toda essa pandemia que a gente passou, agora os níveis também voltando a subir? O que a senhora vê para os próximos anos? Olha, primeiro eu entendo que saúde não é... A grande maioria, quando pensa em saúde, ela pensa na doença. Como é que o sistema vai funcionar para atender quem está doente, quem sofreu um acidente. Eu acho que o sistema de saúde precisa trabalhar na saúde preventiva, na garantia das condições de vida, saneamento, água tratada, tudo isso é saúde. E o SUS, ele precisa ser aprimorado principalmente nessa organização de empoderar e dar condição para que os municípios ofereçam essa atenção básica, a saúde inicial, a saúde preventiva, o acompanhamento das crianças, dos jovens, das pessoas idosas, porque é um país que está envelhecendo. E, ao mesmo tempo, quando termina a atenção básica, como é que o Estado se organiza para o atendimento da saúde de média e de alta complexidade? Como pessoas que ficam esperando na fila por uma cirurgia eletiva, ou pacientes que estão no corredor esperando o atendimento por dias e que muitas vezes passa da hora e vem ao falecimento. Então, a expectativa nossa do SUS é a adequação desse sistema, o investimento também racional, o monitoramento, porque eu entendo que todo investimento público precisa ter o que a gente chama de accountability. Como é que eu presto conta para a sociedade? O dinheiro público que está sendo pago, quando você paga um plano de saúde porque a saúde pública não está funcionando, nós estamos pagando 2 vezes por o mesmo serviço. Então, o SUS precisa ter que ele saia do papel, né, que melhore o atendimento nos medicamentos disponíveis na farmácia popular, o atendimento, evitar a judicialização, mas para evitar a judicialização você tem que ter um sistema funcionando, porque ninguém vai de vontade própria buscar a judicialização. Ele só busca quando ele entende que o seu direito está sendo ferido. Então, eu acho que o SUS pode ser aprimorado, a pandemia mostrou isso muito, o sistema aqui muitas vezes entra em colapso porque ele é irregular, ele não tem fluxo, os sistemas os valores dos procedimentos sem atualização há muito tempo e quase sempre leva, em muitas situações, a corrupção, né, pelo não atendimento, pelo fluxo. Toda vez que você, como um político, recebe uma ligação de alguém pedindo que você interceda por um atendimento que deveria ser facultado a ele, você está mexendo num sistema que você não podia entrar nele. Quando alguém te pede uma UTI e você acompanha o desespero daquela família que precisa de um UTI para um ente, para uma pessoa da família, você está entrando num sistema e desregulando o sistema. Então, acho que tudo isso é um sistema que está estruturado, mas que pode e deve ser aprimorado. Tem muita coisa para aprimorar, né, senadora? Tem muita coisa. A senhora também foi muito atuante em relação ao tema feminino, né? Foi líder da bancada feminina. Como é que a senhora pretende desenvolver esse trabalho aqui no Senado? Então, eu acho que, olhando de fora, o Senado, os números mostram isso. A Câmara, quando eu entrei no meu primeiro mandato, a Câmara tinha 51 mulheres, num total de 513. Cerca de 10% da representação. E nós somos 52% da população. O Senado, os números mostram hoje uma situação mais ou menos, acho que nós vamos ficar com 10, 11 senadoras por aí. Acho que 7, talvez. Precisamos de mais da representação feminina, bandeiras importantes e acho que um esclarecimento, né? As mulheres não defendem temas só de mulheres, mas o olhar da mulher frente à sociedade é importante que ele esteja presente para a garantia de temas importantes em relação à profissionalização, ao combate à violência. Um país como o Brasil, que as mulheres são mortas e sofrem violência, muitas com sequelas permanentes, fruto da situação de posse, de violência, nós não podemos permitir isso. Num país democrático e com muitas estruturas previstas, mas no papel só não é possível. Nós precisamos que o sistema de segurança garanta à mulher esse atendimento. Eu ouvi numa da CPI da violência contra a mulher, de uma mulher no Piauí que ela teve uma sequela grave, ficou como a Maria da Penha, que emprestou o nome à lei, né, uma lei
que o Brasil mostra um grande avanço do ponto de vista da legislação, mas ela fez um depoimento em que ela disse: eu acreditei na Lei Maria da Penha, eu denunciei e o Brasil não conseguiu me proteger, porque o companheiro que tinha, na época, praticado a violência, voltou depois da denúncia dela e a violência foi maior ainda, né? Em muitos casos, as mulheres são mortas, a grande maioria. Dificilmente uma violência que leva a uma situação com grande sequela física e que leva até a morte, ela não foi a primeira. A sociedade teve oportunidade de parar aquela violência. São sequências e que a legislação falha, o sistema falha, né? Homens que praticam a violência e que podem andar armados, cuja a legislação já impede que ele ande armado numa situação de sequência de violência. Então, eu acho que tanto esse trabalho de melhorar, de aprimorar a legislação, mas também da criação de programas estruturantes com financiamento, inclusive. Na bancada feminina, nós tivemos uma atuação para usar, inclusive, o Fundo de Segurança Pública, porque nós podemos ter ação na profissionalização, porque muitas mulheres se sujeitam à condição a permanecer na situação de violência pela questão financeira, porque elas não conseguem manter as suas famílias, pela proteção dos filhos. Numa situação de violência, ela abandona a casa, ela é levada para um abrigo junto com seus filhos e o companheiro que pratica violência fica na casa com todos os benefícios e muitas vezes praticando violência contra outras mulheres. Então, essa com certeza continuará sendo uma frente importante de trabalho. Os índices são altíssimos, né, senadora? Todos os dias a gente escuta na rádio, em todos os canais de notícias, os índices de violência contra a mulher. E a cada dia a violência mais agressiva de incendiar o corpo de uma mulher, de marcar aquela mulher, como arrastar a mulher em situações de grande exposição. Os números no Brasil são números, em muitas situações, maiores do que países fechados, né, que a mulher tem que usar, inclusive, a burca. É muito triste, né? A gente vê uma votação, assim, nosso público de mulheres é a maioria, mas a gente vê ainda uma votação inexpressiva, né, nas mulheres, apesar de ter aumentado esse ano, né? A que a senhora acredita isso? Olha, nós escutamos muito isso na Câmara, quando na nossa luta para o aumento da representação feminina, para vagas efetivas de mulheres, em muitas situações ouvimos isso com frequência. A mulher não vota em mulher, por que vocês não buscam o voto das mulheres? Vocês estão querendo chegar na Câmara ou no Senado sem voto, né? Eu acho que é um conjunto. Primeiro, a própria educação. Por muito tempo, e nós vivemos essa situação de maneira muito recente, o tema da violência não podendo ser tratado nas escolas, a necessidade de realizar o processo educativo para a formação de uma cabeça em que exista um respeito às desigualdades, às diferenças, né? E acho que eu atribuo a questão da educação, atribuo também ao próprio estrutura dos partidos em que os seus presidentes, na sua maioria, são homens, a estrutura de poder interna no partido não tem equilíbrio de homem e mulher, as mesa diretora, Câmara e Senado, nós não temos garantia da representação feminina, já em por vários mandatos, sem nenhuma mulher fica a representação numa estrutura de poder. Muita gente pode dizer, o que isso tem a ver? Tem a ver que a discussão, o simbolismo e, ao mesmo tempo, o empoderamento. O empoderamento não é de fala, é quando numa empresa pública ou quando um governador monta todo o seu secretariado e não consegue encontrar mulheres para ocupar essa posição, as mulheres tem mais o número de mulheres que têm acesso ao ensino superior, mulheres com grande destaque na ciência, na matemática. Então, o espaço e a condição nossa, biológica e de condição de ocupação desse espaço, ele existe. Então, acho que nós precisamos enfrentar, inclusive com legislações que assegurem essa ocupação. A cota feminina, os 30%, no mínimo de candidatura, por muito tempo não significou prioridade dos partidos no financiamento. Como é que eu digo que as condições são iguais
Nós, no debate em relação às cotas femininas, a gente escutou muito isso. As condições são iguais, a mulher só não tem voto se ela não quiser, ela não gosta de política, ela não participa. Como se tivesse alguma coisa no nosso sangue, no DNA, que impede que a mulher gostasse de política. Só que eu te dou uma Ferrari para você competir e me dá um Fusquinha E aí diz, olha, vocês estão saindo do mesmo lugar, só não chega quem não quer. Isso os partidos têm lutado e foi muito importante a ajuda para a definição do o percentual de candidaturas de mulheres, o mesmo percentual que o partido for usar para os recursos tem que ser correspondentes, né, às candidaturas. Faz diferença, sim, do ponto de vista do financiamento. E esse espaço, eu acho que eu defendo o avanço em relação à vaga efetiva. Nessa última eleição de 2020, nos municípios, nós tínhamos cerca de quase 2.000 municípios, dos mais de 5.000 municípios brasileiros, que não tinham uma mulher como vereadora. O número faz diferença ter uma mulher vereadora? Faz. Toda essa diversidade, o olhar, a presença e a representatividade. Nossa democracia é uma democracia de representação. E mais de 52% da população são mulheres que não querem estar representadas nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, na Câmara e Senado. Então, nós temos muito que enfrentar no aspecto educativo e também no aspecto punitivo, de consequência. Se não tiver consequência, a legislação não sai do papel. Verdade. Senadora, em relação à população indígena, a senhora também destinou recursos para ajudar essa população. Como é que vai ser a atuação da senhora aqui no Senado em relação a esses povos? Bom, os povos tradicionais, povos indígenas, eu, do tempo, como secretária, investi muito nessa questão da educação bilíngue específica. No meu estado foi o concurso público realizado específico para a formação de professores, investimento em formação específica para o próprio professor indígena poder fazer a sua graduação, mestrado e doutorado, a saúde pública na área indígena, as condições de saneamento, porque muita gente fica de fora, imagina aquela situação da aldeia ideal, que tem água disponível, com qualidade, mas quando você chega na aldeia tem a fome presente, não tem escola decente, não tem saúde adequada, não tem água, garrafa PET e lixo invadindo as aldeias. Então, o respeito aos povos indígenas, ele é uma responsabilidade e com certeza nós vamos enfrentar isso no mandato. As questões de higiene, de saneamento, condições de escolarização, respeitando a cultura, respeitando as necessidades dos povos indígenas, geração de condições de sobrevivência com alimentação. O suicídio nas populações indígenas tem crescido bastante, infelizmente. Então, com certeza, não só indígenas quanto quilombolas, nós vamos continuar esse trabalho. Senadora, um recado rapidamente para o seu estado. Bom, eu quero agradecer, né? A minha votação é uma votação histórica no Tocantins, é a maior votação que um senador já recebeu no estado. É um grande orgulho de representar o Tocantins, a educação. E eu falei muito durante a campanha, se como deputada federal nós éramos só 8 que o Tocantins tem como representação, o Senado é a casa dos estados, então o Tocantins tem a mesma representação do Senado. Nós vamos fazer o maior trabalho que vai orgulhar o estado, estamos à disposição para o Brasil e, logicamente, para o Tocantins, quer trabalhar bastante. Senadora, que seja o primeiro de muitos mandatos como senadora. Vão vir muitos desafios ainda pela frente, né? Mas agradeço muito a sua presença. Obrigada por estar aqui hoje com a gente na TV Senado. Muito obrigada e vamos trabalhar bastante. Obrigada também a você que nos acompanhou. Essa entrevista já está disponível na internet em senado.leg.br/TV e nas redes sociais da nossa emissora. Reveja e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima.